legislativas. Então, é justamente no texto constitucional, a partir, né, do artigo 21, artigo 21, competência administrativa da União, artigo 22, competência legislativa da União, e aí começa ali, né, os artigos, até o artigo 30, falar dessas competências. E parte dela é justamente a competência legislativa, essa competência de criar direito novo. Por isso, autonomia plena. Autonomia plena não se confunde com soberania. Quem tem soberania? Quem tem soberania? Estado. Que Estado? A União. Não é a União. Não é a União. A União é ente interno. A União é ente interno. A União é ente federado. Então, a União tem autonomia. Quem tem soberania? DF? Também não. DF também é ente interno. Eu não sei exatamente como falar, mas é isso. Como? Como, Daiane? Não? Como? É isso mesmo. Repete. Repete, Daiane. Tinha travado. É como se fosse o Brasil respondendo como país. Isso mesmo. A isso nós damos o nome de quê? República Federativa do Brasil. Pessoa jurídica de direito público internacional. Quem tem soberania é o Estado brasileiro. É a República Federativa do Brasil. Esse tem soberania. Internamente, os entes federados, todos eles têm autonomia. Sabe qual é o problema? Eu não sei se foi o Guilherme que respondeu União. Não deu tempo de ver, né? Quem respondeu União, não sei se foi o Marcelo, quem foi. Mas... Foi eu, Marcelo. Marcelo, por que não é a União? A União é ente interno, ela tem autonomia. Sabe por que geralmente a gente confunde? Porque a gente acha que União é República Federativa do Brasil. Não é. Sabe por que dessa confusão? Porque nós adotamos o modelo americano de federação, onde o chefe do executivo internamente, que é o presidente da República, faz dois papéis. O presidente da República, ele é, ora, gestor da União, ora, ele é representante da República Federativa do Brasil. Por isso que a gente fica nessa dúvida, né? Mas não confunda mais. A gente fala que a União ela sofre de dupla personalidade. A gente brinca dessa forma. Tá? Mas, na verdade, a União, enquanto ente federado, tem autonomia. Agora, a República Federativa do Brasil, o país, a nação, essa tem soberania. A pessoa jurídica de direito público internacional tem soberania. Os entes federados, todos eles têm autonomia. E aí vem uma outra questão, que lá no direito constitucional nós debatemos, eu só vou rememorar com vocês. Existe hierarquia entre os entes federados? Quem lembra? Existe hierarquia entre União, Estados, DF, municípios? A Winnie está assim, a Micaele está assim. Não tem hierarquia entre os entes federados. Prevalece na doutrina, prevalece na jurisprudência que não existe hierarquia entre os entes federados. Isso, de certa forma, indiretamente, foi reafirmado agora pelo Supremo no momento de pandemia. Quando o Supremo veio, opa, peraí, o município, através do prefeito, o Estado, através do governador, tem competência para tratar sobre o tema de saúde. De certa forma, isso foi reafirmado indiretamente pelo Supremo. Mas, de forma direta, isso já foi discutido. E o Supremo já entende dessa forma. E a doutrina, quase que majoritária, também entende assim. Existe hierarquia de interesses, né? O interesse maior deve prevalecer sobre o interesse menor. Então, o interesse da União deve prevalecer sobre o interesse dos Estados. Né? O interesse do Estado deve prevalecer sobre os interesses dos municípios. O interesse mais abrangente vai sempre prevalecer.
Essa é a ideia de hierarquia de interesses que nós vamos encontrar lá no livro do professor José Afonso da Silva, Direito Constitucional. Beleza? Vamos lá, então. Professor, Oi. mas assim, se realmente não houvesse nenhum tipo de hierarquia, não haveria restrição ao direito de secessão dos entes federativos, que não existe. Então, de certa forma, existe uma hierarquia, porque não, se realmente fosse pleno essa ausência de hierarquia entre os entes, não haveria nenhuma limitação à secessão na Constituição. A colocação, interessante essa colocação, mas vamos lá. O direito de secessão é da União sobre os Estados ou da República Federativa do Brasil sobre todos os entes federados? Da República Federativa do Brasil. Então, volto a repetir que não existe hierarquia. Percebeu? Entendi. Entendeu? Entendeu, Marcelo? Então, a República Federativa do Brasil, essa sim, é o Estado brasileiro. E aí o direito de secessão está relacionado a esse Estado. Não está relacionado à União, ao município. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Tem algumas perguntas aqui já. Não, tem algumas colocações aqui já, né? O Leandro respondeu, o Gisiel se respondeu também, o Leandro novamente respondeu, o Leonardo, quer dizer, o Leonardo novamente respondeu. Vamos lá. Seguindo, então, meus queridos, outro ponto importante aí é sobre a descentralização administrativa, tá? Já caminhando para o fim da aula de hoje, né? Descentralização administrativa. Nós falamos sobre descentralização política, entes federados, né, o modelo federado que existe no Brasil, União de Estados, DF, municípios, cada Professor, um conhecido como... Fala aí, Igor. deixa eu fazer uma pergunta, mas eu não sei se envolve no direito administrativo, eu acho que mais é no direito constitucional. No caso, igual, no estado de São Paulo, ele demanda um número maior de deputados federais. No estado de Goiás, menor, mas só que isso é compensado no Senado Federal, né? Que são 3 para cada estado. Não é uma compensação. Não é uma compensação. A minha Termina dúvida sua pergunta. Vamos lá, termina sua pergunta. A minha dúvida é justamente isso. A influência dos estados no país, num todo, né? Igual São Paulo, por conta disso, ele tem muito mais influência do que Goiás, no caso. Legal. Vamos lá. O que você tem que lembrar? Quem o senador representa e quem o deputado federal representa. O senador, ele representa o ente federado, Estado. Ele está compondo o Legislativo Federal em defesa dos interesses do ente federado, Estado. O deputado federal, ele está compondo o Legislativo Federal em defesa dos interesses do povo, do cidadão. Por isso essa diferença numérica. Que está relacionada ao número de habitantes, número de cidadão em cada estado. Então, essa variação aí, que está prevista no texto constitucional, é por isso. E aí a sua pergunta me deixa retornar à questão do território. Né, que foi a dúvida do INE. E o território? Né? Não é ente federado? Não é ente federado. E o território? Né? O território tem senador? Não, porque não é ente federado. Mas o território tem povo? Pode ter. Se tiver, tem deputado? Tem. Número fixo de 4. Por quê? Porque o deputado, ele não representa o ente federado, ele representa o povo. Então, se nós tivermos a criação amanhã de um novo território, vamos imaginar que amanhã é criado um novo território. Hoje nós não temos nenhum, mas amanhã é criado um novo território. Lá vai ter deputado? Se tiver povo, sim, tem deputado. Deputado federal, porque representa o povo. Mas território não é ente federado, então não tem senador. Então, Igor, é o papel que é desempenhado.
Até vou voltar um pouquinho na minha fala. Você falou assim, é uma forma de compensar. Talvez seja uma forma de compensar, sim, Igor. Tá? Por quê? Quando a gente vai estudar a teoria, né, dessa composição do Legislativo Federal no âmbito constitucional, nós aprendemos, né, que os senadores, até o limite de idade, né, mínima para ser senador é diferente. Por quê? Pretende-se que um senador seja um político com mais experiência, mais velho, mais vivido, para fazer uma ponderação dos interesses. Tá? Então, na teoria constitucionalista, você vai encontrar essa afirmação mesmo. Lá no direito constitucional, você vai encontrar essa afirmação mesmo. Então, até o limite de idade é diferente para ser senador. Justamente visando, né, ou pelo menos teoricamente seria isso, né? Que senadores seriam pessoas mais mais experientes, não ia fazer tanta bobagem. A Winnie chega. Mas eles são experientes, professor. A Winnie até desligou a câmera dela, deve ter. Ai, ai. Ela tava tomando água, saiu água até pelo nariz. Fala, Daiane. Não, eu tô dizendo, mas eles são experientes, na malandragem. Depende, né? Depende da experiência. Mas vamos lá, tem muita gente boa lá também, né? A gente critica, a gente tem que criticar, mas criticar de forma construtiva. E lembrando, né, que existem pessoas boas que estão lá também. Às vezes é difícil encontrar, mas tem sim. Tá bom? Meus queridos, então, descentralização administrativa, né, que é o que nós vamos estudar realmente. Porque descentralização política, como eu falei para vocês, é matéria do direito constitucional e não matéria do direito administrativo. A gente só faz um apanhado aqui, né, para poder discutir com vocês. O Marcelo levantou a mão. Pode perguntar, Marcelo. Foi aquela hora que eu falei do direito de secessão. Aí ficou levantado aqui, vou até abaixar, esqueci. Beleza. E a descentralização administrativa? Se vocês pegarem o livro da professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala que existem 3 formas de descentralização administrativa no Brasil. A primeira delas, a territorial geográfica, que a gente acabou de discutir, né? O território, hoje nós não temos, mas o texto constitucional permite que a qualquer momento seja criado um novo território. Né? Então, sendo criado um novo território, nós teremos novamente a descentralização administrativa, territorial geográfica. Nós já tivemos como único modelo, em determinada época, essa descentralização territorial geográfica. Se você pegar o Brasil Império, né? O Brasil Império era, né, um Estado centralizador, na mão do imperador, né? E a forma de descentralização administrativa era territorial geográfica. Era apenas uma descentralização de serviços, de tarefas que ocorria na época do Brasil Império, né? Então, hoje nós não temos essa modalidade, mas sendo criado um território, nós voltamos a ter essa modalidade de descentralização administrativa, territorial ou geográfica. Existe uma divergência na doutrina, né? Mas prevalece que o território ele é uma autarquia territorial. É uma pessoa jurídica vinculada diretamente à União. Uma pessoa jurídica que integra essa descentralização vinculada diretamente à União. Ok? Segunda espécie de descentralização administrativa, por serviço funcional ou técnica. É o que nós chamamos de administração indireta propriamente dito. Tá? Descentralização por serviço funcional ou técnica. O que é essa descentralização? Lembra que nós falamos que o ente federado pode criar uma pessoa jurídica nova e integrar a essa pessoa um serviço especializado? Então, isso é descentralização administrativa por serviço funcional técnico. Exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, INSS, Furnas S.A.,
Tudo isso é descentralização administrativa por serviço funcional técnico. Todas as agências reguladoras, ANAC, Ancine, Anvisa, tudo isso é descentralização administrativa por serviço funcional ou técnica. E a última forma de descentralização é a descentralização por colaboração. Tá? E a descentralização por colaboração ocorre quando o ente federado, ao invés de criar uma pessoa jurídica nova, ele contrata uma pessoa já existente e transfere esse serviço para essa pessoa. É o que nós chamamos de concessões, né? Permissões de serviço público. Exemplo, aqui em Anápolis. O município de Anápolis é responsável pelo serviço de transporte coletivo urbano. Ele presta diretamente esse serviço? O município presta diretamente esse serviço? Não. O que ele fez? Uma licitação e transferiu por concessão esse serviço para a Urban. Então, a Urban é uma concessionária de serviço público. Esse serviço, então, está sendo prestado de forma descentralizada por colaboração. Então, as empresas colaboradoras são as empresas que são contratadas para prestar um serviço público. São chamadas de concessionárias ou permissionárias. Certo? Outro exemplo, né, de descentralização por colaboração. A Enel, em Goiás, né? Enel, em Goiás. Uma empresa italiana, né, que comprou parte da CELG e vem prestando serviço de energia elétrica. Tá bom? Então, perceba que a descentralização por serviço funcional técnica, ela está mais ligada a um estado máximo, um estado inchado, um estado nacionalista, social. Tá? Já a descentralização administrativa por colaboração, ela já está mais ligado a um estado neoliberal, que privatiza e entrega os serviços, né, por concessão ou permissão para parceiros privados. Tá joia? Bom, minha opinião, né? E você não precisa concordar comigo, você pode discordar totalmente do que eu vou falar aqui. Tá? Minha opinião, o correto é a descentralização administrativa por colaboração dentro de um modelo realmente neoliberal. O Estado só deve cuidar do mínimo. Essa é a opinião do professor Alessandro. Você tem toda a liberdade para estudar e falar, não, professor, o senhor está totalmente errado. Tá bom? Mas eu entendo que o Estado, de uma levada perspectiva globalizante, descentralizador, que entrega serviços não essenciais para que sejam prestados pela iniciativa privada, é um Estado melhor. Diminui a corrupção? Fato, no mundo inteiro. Tá? Serviços prestados com maior qualidade? Fato, comprovado também no mundo inteiro. Essa ideia de Estado gigante como nós temos aqui no Brasil, né, recheado de empresas estatais, né, para fazer o que nós estávamos discutindo no início da aula, né, o presidente da República ficar loteando os cargos entre os partidos da base aliada, né, isso é ridículo. Tá? Isso é uma ideia muito atrasada, do início do século passado. Tá? O Estado ele tem que ser um Estado cuidador do que é essencial, do que realmente é importante. O resto deve estar na mão da iniciativa privada e o Estado deve regular esses serviços, fiscalizar esses serviços. E o Estado brasileiro é tão incompetente, tão incompetente, tão incompetente, que nem fiscalizar ele consegue. Está aí o exemplo das agências reguladoras. Foram criadas justamente para isso. Nós vamos discutir, nós vamos aprender a estudar as agências reguladoras. Para que a Agência Nacional de Telecomunicações foi criada? Para regular, fiscalizar, controlar as empresas de telecomunicação, que a partir da segunda metade da década de 90 passaram a prestar um serviço público de concessão, ter serviço de telecomunicação.
Entenderam? A gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas, como eu disse, essa é a opinião do professor. Você tem toda a liberdade, não só acadêmica, mas principalmente a liberdade como cidadão de pensar diferente. Na minha opinião, o correto, né, é isso. Tá bom, meus queridos? Vamos às perguntas? E as, não só perguntas, né, mas se tiver alguma fala aí contrária ao que eu disse aqui, fique à vontade também. Nós estamos aí com 25 participantes e nenhuma pergunta. Peraí. Micaele vai perguntar agora. Estou vendo ali que ela já está mexendo no microfone. Guilherme Ferreira. Vamos às perguntas, meus queridos. Meu celular travou, eu ia perguntar o que era a sua opinião a respeito de passar para outras pessoas fazerem serviço. Só que travou. É bem exatamente o que eu respondi, então, né, Micaela? Que, na minha opinião, tem que transferir mesmo para a mão da iniciativa privada, desde que não seja serviço essencial. Serviço essencial, esse não. Esse tem que ficar na mão do Estado. Tá? Agora, o que não for essencial, isso tem que estar na mão da iniciativa privada. É a iniciativa privada que tem competência e qualidade para prestar serviço. E outra, né? Estando na mão da iniciativa privada, o Estado faz o controle, a fiscalização, cuidando só disso, né? Ele pode melhorar esse controle. Agora, enquanto ele quer prestar o serviço e controlar, isso não vai dar certo. Exemplo, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estamos aí com a greve novamente. Eu fico com pesar pelos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mas já devia ter privatizado há muitos anos. Né? Um exemplo. Outro exemplo que a gente pode citar aqui, por que nós temos dois bancos públicos no Brasil, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Qual que é a finalidade disso? Né? Qual que é a finalidade disso? E mais, com o governo Dilma Rousseff, em 2014 e 2015, né, o que nós tivemos? Nós tivemos a transformação da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal passou a ser empresa, continua sendo empresa pública, mas SA. O objetivo da Dilma naquela época era abrir o capital de forma correta. Eu acho que tem que abrir o capital mesmo da Caixa Econômica Federal, mas nós vamos ter dois bancos de capital aberto no Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade disso? Né? Então, é óbvio que tem alguns serviços que são essenciais. O Estado tem que estar mais perto desses serviços. Mas quando não, o Estado só deve controlar, fiscalizar, fomentar. Não é papel do Estado prestar serviço dessa forma. Né? O que acontece? E a grande crítica que se faz, Micaele, né? O grande problema que nós temos é que esse modelo que eu defendo, né, que nós estamos discutindo aqui, é um modelo que, quanto mais o Estado transfere atividades para a mão da iniciativa privada, mais esse Estado deve desonerar o contribuinte. Quanto mais o Estado devolve na doutrina administrativista, a gente chama de retorno do pêndulo. O que é o retorno do pêndulo? No Estado nacionalista que nós vivemos, da década de 30 até a década de 70, 80, o Estado era o Estado providência, o Estado provedor, é o Estado que quer prestar o serviço, tudo quanto é serviço. Então, ele vai pegando essas atividades que estão sendo prestadas pela iniciativa privada e vai se apoderando dessas atividades. Ele toma para si, ele tem que prestar. Né? Então, agora, com o modelo neoliberal, o retorno do pêndulo, o Estado começa a devolver essas atividades para a iniciativa privada, porque o Estado percebeu que ele é incompetente, que o gestor público é um péssimo gestor, em regra. Tem exceções? Tem exceções, em regra. Professor, mas como que o senhor, numa aula, numa universidade, pode falar isso com tanta liberdade? Tragicômico, meus queridos. Está na lei. Está na lei. É uma das justificativas para a privatização do Brasil. A lei da desestatização, que é de 1997, fala isso de forma expressa. De forma expressa. Então, se está até na lei, por que eu não posso falar? Tá? Então é isso, Micaele.
na minha opinião, o Estado ele tem que devolver, sim, né, esses serviços para a mão da iniciativa privada. Só que ele tem que desonerar o contribuinte. No Brasil, não ocorre isso, né? Ocorre isso. Desonera e transfere para a iniciativa privada. É assim que tem que ser. Transfere para a iniciativa privada, desonera o contribuinte. Aqui no Brasil, não. Transfere para a iniciativa privada, onera ainda mais o contribuinte. Aí está o erro. Né? Aí está o erro. O grande exemplo disso, né? O grande exemplo disso é justamente a discussão sobre a privatização, né, das rodovias. Bom, professor, eu já pago o IPVA, né? E agora tem que pagar pedágio, em que pese o PVA não seja para isso, né? Não seja para a rodovia. Mas mesmo assim, é uma discussão que se tem. Então, peraí, estou transferindo, então vou tirar um pouquinho dessa carga tributária do contribuinte. Como é no resto do mundo que aplica esse modelo? Aí dá certo. Aqui no Brasil não dá certo justamente porque o Estado é o Estado genocida mesmo, né? No sentido de querer engolir quem produz, né? O Estado é genocida no sentido, nesse aspecto, né? De querer engolir o produtor, o trabalhador, né? Não só o trabalhador, mas também o empresário, né? Todo mundo com a corda no pescoço, por quê? Porque tem que bancar o Estado e os privilégios do Estado. É isso. Alguém está perguntando aqui, professor, quando o senhor vai começar a colocar as atividades no ar? Esse final de semana, tá, Winnie? Professor, uma pergunta. Um ente centralizado, ele tem competência para criar outro ente, um ente descentralizado? Legal. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Uma empresa estatal, ela pode criar uma subsidiária, uma empresa subsidiária, tá? Só que aí essa empresa subsidiária, ela não integra, em regra, a administração direta. Então, ela não seria uma entidade descentralizada. Por quê? A lei que autoriza a criação das subsidiárias, ela analisa, em regra, se essa subsidiária vai prestar o mesmo serviço da empresa principal ou não. Se ela presta o mesmo serviço da empresa principal, ela integra a administração indireta, e seria uma entidade da administração indireta criando uma outra, né? Mas, em regra, essa empresa subsidiária, ela não desenvolve a mesma tarefa da empresa principal. E, sendo assim, ela não integra a administração indireta. Beleza? A gente vai falar disso daqui a alguns dias, quando a gente estiver falando sobre as empresas estatais, tá, Guilherme? Beleza. E, nesse caso aí, essa nova empresa que foi criada, ela será regulada por uma empresa, vamos dizer assim, a número 1 lá do estado? Sim. Isso aí. Ela vai ser Não ter regulada, competência ela vai ser regulada, ela vai ser legislar. administrada, né? Ela vai ser administrada. Você ia completar a sua pergunta, pode falar. Obrigado, professor. De nada. Mais perguntas? Professor, uma empresa de lixo que presta serviço de coleta de lixo para uma prefeitura. E a prefeitura tem que repassar a verba para pagamento de tais funcionários. O que tem, Thales? Continua aí sua pergunta. Vou colocar no áudio aqui, professor, para perguntar para o senhor. Está escutando? Estou sim. Uma empresa de coleta de lixo, né, que presta serviço para uma prefeitura. A prefeitura tem que repassar a verba para o pagamento dos funcionários, correto? Correto. Se a prefeitura não repassa essa verba para a empresa fica devendo os salários. Os funcionários têm direito de cobrar os salários da prefeitura ou da determinada empresa? É um absurdo que eu vou falar aqui, viu, Thales? Mas é um entendimento recente do STF, eu acho. Ou foi do STJ ou foi do STF. Acho que foi do STF. O empregado não pode cobrar da administração direta. Esse julgado é do ano passado, viu, Thales? É recente isso. Recente. O entendimento que foi proferido nesse julgado do ano passado é que esse empregado dessa empresa contratada pelo município não pode cobrar do município. O município não tem responsabilidade nesse caso.
o que é um absurdo, né? Na minha opinião. E a empresa, como que fica, professor? Se ela depende do repasse da prefeitura. O que tem sido discutido? Se você pegar a Lei 8.666/93, lá fala sobre as restrições ao uso da exception non adimplente contractus. A exceção ou restrição ao uso da exceção do contrato não cumprido. Tá? Que no direito civil é comum, né? Eu tenho um contrato com o Guilherme, de natureza civil, se eu não pago o Guilherme automaticamente está liberado de cumprir com a obrigação dele. Mas aqui no direito público não é assim, não. A gente vai ver lá na Lei 8.666 sobre isso no final do semestre. Aqui no direito público, a empresa, por enquanto, ela é obrigada a suportar o não pagamento por 90 dias. Certo? Tem se discutido, né, uma quebra de contrato a nível de tribunais de contas, num prazo inferior a isso, quando a empresa está prestes a falir. Certo? Inclusive na lei, ou melhor, no projeto de lei, que vai substituir aí a Lei 8.666, né, a nova lei de licitações e contratos, esse prazo não é mais de 90 dias. Esse prazo, no projeto, aparece como 30 dias, mas tem uma discussão se vai ficar em 30 ou em 60, tá? Mas, de todo jeito, esses 90 dias não vai segurar mais, não vai ser mais. Professor, e o que acontece? Passados esses 90 dias, a prefeitura pega e atravessa, não repassa a verba para a empresa e atravessa o pagamento diretamente para os funcionários. Sim. Isso pode, não pode? Como é que fica essa situação? Um exemplo. Bom, a empresa vai poder cobrar do município, né? A empresa vai poder cobrar do município. A relação de responsabilidade contratual não é com o empregado, e sim com o empregador, com a contratada. Mas, por outro lado, o município quer resguardar o quê? O direito, né, alimentar do empregado. Eu realmente não sei como que isso fica no judiciário, não. Teria que pesquisar, Thales. Mas, certo, é óbvio que a empresa, né, a contratada, vai poder cobrar isso em juízo, né, o valor total, né, e a municipalidade vai querer abater o valor pago aos empregados. Vai ficar essa guerra. Beleza. Beleza, Thales? Beleza, obrigado, professor. Nada. Meus queridos, ainda temos aí 3 minutos e 29 segundos. Mais perguntas? Não? Então, um abraço. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tá? Daqui para domingo deve estar aparecendo aí as questões das 4 primeiras semanas no AVA. Tá bom? E vocês vão ter aí um tempo para responder. Tá? Mas é bom. São questões relacionadas ao que nós discutimos até aqui. Tá bom? Mais um abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Obrigada. Nada. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, senhor. Boa noite. Valeu, professor. Dessa vez eu não reprovo, não, viu? Não é possível, né, Thales? Pega firme, né? Valeu. Valeu, até mais.